Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo. E este vídeo é sobre a aula de número 2 da disciplina Tratamento e Análise de Dados ou Informações, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. E o tema desta aula é gráficos. Então, o que nós pretendemos falar é sobre gráficos que são comumente utilizados em estatística descritiva. Então, a gente pretende introduzir o tema gráficos nesses dois vídeos da aula 2, sendo este sobre os gráficos de disco e barras. O outro vídeo é sobre histogramas. O vídeo foi gravado previamente e era na fase em que eu ainda fazia tudo à mão. E aqui estão algumas recordações desta fase da história. Os gráficos são absolutamente relevantes e interessantes do ponto de vista da representação de dados. Eles são bastante concisos e, dada a propriedade do olho humano de reconhecimento de padrões, né, nós temos uma habilidade grande em reconhecer padrões. Nós temos então a oportunidade de, usando gráficos, representar melhor padrões ou eventualmente até mesmo descobrir padrões inesperados num determinado conjunto de dados. Durante a minha vida como cientista, isso já aconteceu enquanto executando algum projeto científico, ter percebido algum padrão, alguma característica de uma certa função ou fenômeno somente após a elaboração de um gráfico. Então é muito interessante você ter este recurso e utilizar deste recurso para poder representar seus dados e eventualmente aprender algo novo acerca do fenômeno que se está investigando. Nós aqui nesta aula, neste vídeo da aula 2, o vídeo 1, nós vamos falar sobre os gráficos do tipo discos e do gráfico de tipo barras. Todavia, há outros gráficos que podem ser usados em estatística descritiva, que nós vamos aprender no decorrer do curso. Por exemplo, além dos gráficos tipo disco e barras, nós temos os histogramas, que aparecem aqui. Temos também o chamado boxplot, que aparece mais adiante, quando a gente fala um pouco dos quantis e etc., que são esses gráficos com essa característica. Depois temos os QQ-plots, gráficos de dispersão e outras representações de dados que porventura tenhamos obtido dispersão, né, um gráfico tipo dispersão. E embaixo, né, outros gráficos de dispersão, esses três aqui. E por fim, o nosso gráfico QQ, tipo QQ-plot, tá? Que aparece aqui no final. Na verdade, ele não aparece. Esse aqui não é o QQ, não. Esse aqui é uma dispersão. Eu ainda tenho que introduzir aqui o gráfico tipo QQ-plot. Por algum motivo eu deixei passar batido, mas nós resolveremos isto numa próxima circunstância. Em breve e ao final. Voltemos então. Dentre os gráficos de disco ou barras, né, eles são muito populares, muito comuns. Aqui eu peguei alguns exemplos desses tipos de gráficos encontrados na página do Anuário da USP. Eu até coloquei aqui o link para esta página. Se vocês clicarem Open Link, ele deve provavelmente abrir. Tá passando um tempinho, está sofrendo aqui, meu computador é lento, mas ele vai abrir o anuário da USP. Lá vocês têm uma imensidão de gráficos que vocês podem abrir e olhar. Por alguma razão não abriu, mas nós faremos de outra maneira. Ctrl T, Ctrl V, anuário controle. Vejamos se ele deu conta. Deu conta, está aqui. Tá, então aqui ele abre o anuário controle. Para recuperar um dado gráfico, por exemplo, gráfico 2.05, né, o que nós fazemos? Nós
Vamos até a seção 2, informações demográficas. Clicamos em gráficos e aqui o 2.05, distribuição do percentual da população da USP, né? Servidores, alunos e etc. Então, gráfico 205, distribuição do percentual da USP, servidores técnicos e administrativos, alunos e assim sucessivamente. Nesse gráfico de disco, o que você pode notar é que ele é feito em fatias, às vezes até por este motivo ele é chamado de gráfico de pizza. Só que as fatias, né, desta pizza não são idênticas, né, independente de qual a gente está olhando. A razão para isso é que cada fatia representa uma proporção da área total do disco. E nós assumimos que a proporção da área total do disco vai ser igual à frequência relativa de um valor específico da variável que nós estamos lidando. Bom, no caso de um gráfico de discos, tipicamente a gente usa variáveis qualitativas nominais para serem representadas, para representar as tabelas de frequências dessas variáveis qualitativas nominais. Claro que poderíamos representar também tabelas de frequências das qualitativas ordinais e discretas, mas para isso os gráficos de barras são mais indicados. Voltemos aos discos. Então, essas fatias, né, a proporção que elas representam da área equivale à frequência relativa do valor da variável, do valor da variável que a gente está analisando. Tá bom? Então, 31,5% dos alunos de pós-graduação da USP, dos alunos da USP estão na pós-graduação. 4,44% da população da USP é composta por docentes e pesquisadores. Pós-doutorandos representam 3,19% e assim sucessivamente, olhando para servidores técnicos e administrativos, 11,02%, alunos de ensino fundamental, médio e técnico, que representam 1,15%, e alunos de graduação, que representam 48,7% da população da Universidade de São Paulo. Já nesse gráfico de disco, vejam aqui, ó, 48% é praticamente metade, né? Vejam que essa fatia está correspondente a praticamente metade mesmo de todo o disco, tá? Então, tem que ser o desenho, tem que haver um rigor na maneira como se faz o desenho. É claro que o disco, aqui ele está representado, né, como se fosse uma estrutura tridimensional, tem até essa altura aqui no disco, e ele está um tanto tombado, né? Você poderia se colocar ele inteiro aqui no plano, é outra maneira de representar. Esse é o aspecto artístico da representação gráfica, muito comumente utilizado em sites, reportagens e etc. Mas o ponto central que realmente faz a gente levar a sério o gráfico é que as fatias, né, estão proporcionais às frequências relativas que elas representam. Tá? Então isso sim é relevante. Com relação à distribuição de alunos de graduação da USP no campus, né, a gente veja que a gente tem 68,5% do pessoal no campus de São Paulo. É uma imensidão da população aqui em São Paulo. E o restante distribuído por diversos campi, sendo São Carlos e Ribeirão Preto, dois campi bastante grandes. Notem que Ribeirão Preto tem 11,62% e São Carlos 9,1% do total de alunos de graduação. E Bauru é o nosso caçula, né? Bauru tem 0,76% dos nossos alunos de graduação. Não, caçula não, é o nosso campus menos populoso. E depois temos os gráficos de barras. Os gráficos de barras são sistemas cartesianos, né? Aqui são dois sistemas cartesianos, esse um pouco mais estilizado que esse, porque esse tem uma profundidade na estrutura. Mas um gráfico desses já é suficiente, tá? O gráfico de barras é um sistema cartesiano e ele também representa tabelas de frequências de variáveis qualitativas ordinais ou quantitativas discretas, tá? Aqui veja que a variável
quantitativa discreta é o ano, né? Tanto no eixo, nos dois gráficos é o ano. A gente trata como discreta 2015, 16 e etc. Porque é uma boa medida, né, para saber quando as pessoas adentraram a Universidade de São Paulo, seja como corpo docente ou o ano em que se registrou um pedido de software no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Ademais, no eixo vertical, o que a gente tem é a frequência, pode ser uma frequência relativa, pode ser uma frequência absoluta. Aqui somente temos frequências absolutas, né? O total de docentes no gráfico da esquerda ou o total de patentes solicitadas no gráfico da direita. Por fim, nós colocamos sobre cada um dos valores possíveis à variável discreta, nós colocamos uma barra vertical. E a altura desta barra vertical corresponde à frequência absoluta ou relativa de cada um dos valores. Aqui, por que a divisão? Né? Notem nesse gráfico que ele tem divisões, linhas horizontais aqui, um pouco mais clarinhas, que ajudam a gente a identificar o valor de cada altura em termos de frequência absoluta, tanto neste quanto neste gráfico. Neste gráfico, ele separa as faixas pintando de cores distintas, né? Um branquinho, cinza, branquinho, cinza, branquinho. Também ajuda a gente a distinguir esses valores. E para que seja um gráfico ainda mais claro, o pessoal teve a preocupação de colocar aqui o valor numérico da altura, né? Então, em 2015 tínhamos 5.982 professores na Universidade de São Paulo. Em 2019, 5.382. Notem que o número, né, tem diminuído ano a ano o total, sem que o número de alunos não se mantém. Algo para vocês pensarem e interpretarem. Uma outra coisa interessante é que esse gráfico, por exemplo, ele apresenta cada ano ele apresenta duas barras, uma de cor azul e outra de cor laranja. A de cor azul indica um pedido de registro solicitado, enquanto que a cor laranja representa um pedido concedido. São dois processos distintos. Um é uma solicitação, o outro é a concessão. Note que em 2015 foram feitas menos solicitações que concessões, ou seja, provavelmente processos de anos anteriores foram concedidos neste ano de 2015. Note que em 2016 foi o inverso, houve mais solicitações que concessões. E 2019 os números são idênticos, é uma curiosidade interessante. E em 2018 não houve. Também é uma coisa interessante, seria interessante investigar, né, o que fazer. Quando a gente está conversando, quando eu converso com vocês e faço uma sugestão, né, para uma vez obtido o resultado, tentar interpretar, é a isso que eu me refiro. Você olhar os dados que aparecem e tentar investigar, compreender as razões subjacentes a cada um dos resultados observados aqui, né? Então, um exercício interessante para vocês fazerem de análise de dados, foram obtidos os dados, né? Esses dados estão disponíveis nos diversos sistemas USP. Aqui, por exemplo, temos os sistemas Janus, Júpiter, Marte e Atena para obter esses dados da população. Para sabermos as regiões em que estão alocados os estudantes de graduação, usamos o sistema Júpiter. A agência USP de inovação apresenta dados sobre pedidos de software e o sistema Marte apresenta dados da evolução do corpo docente. O que é a aquisição de dados, né? Uma pessoa, se vocês chegaram à USP agora, vocês se matriculam e vai ser registrado, vocês serão registrados como alunos de graduação da Universidade de São Paulo. E esse seu registro vai integrar uma planilha. E essa planilha nós vamos utilizar para deixar registrado e eventualmente entender, fazer algum estudo para compreender como que é a composição discente, docente ou a composição da população da Universidade de São Paulo.
feito o experimento em que você adquire, né, o processo de aquisição do dado, há um processo de representação dos dados, em que você coloca esses dados numa planilha, né, isto é, uma tabela, um tabelão, até aqui no anuário da USP, se vocês quiserem olhar, olha, vejam que tem os dados usados em planilha Excel ou uma planilha eletrônica, os dados utilizados na geração deste gráfico aqui. Mas se quiséssemos, poderíamos olhar até essas tabelas, tá? Existem as tabelas, cá estão. Mas aqui em formato PDF, então, dificilmente processáveis, né? Mas dá para pedir para baixar em formato XLS ou Comma Separated Value, que é também a separação de colunas dada por vírgulas. Bom, voltemos. Então, os dados são armazenados em tabelas de dados brutos, depois são construídas tabelas de dados de frequências relativas, com as quais nós podemos, a partir das quais nós podemos construir gráficos, como os de disco ou os de barras aqui apresentados. E por fim a gente faz essa breve análise em que a gente olha e toma algumas conclusões, como por exemplo, 2018 não houve solicitação ou concessão de registro de propriedade de software pela Universidade de São Paulo. O que houve? O número total de docentes da Universidade de São Paulo vem declinando ano a ano. O que está acontecendo? 68% dos estudantes da USP estão em São Paulo. Qual que é a diferença? Quais são as diferenças, né, que se pode observar dos campi da Universidade de São Paulo na capital em relação aos campi da Universidade de São Paulo no interior? O que tem de diferente? Então, esse tipo de pergunta, né, que mobiliza uma nova etapa de aquisição de dados, em que a gente vai tentar entender, por exemplo, entrando em contato com a agência USP de inovação, o que houve aqui para não haver registro, ou entrando em contato com a agência de inovação para entender o que acontece, aqui tem um update para ser feito, o que é que acontece que em alguns anos nós temos menos solicitações que concessões e vice-versa, ou quando há um empate, qual é o processo? Isso ajuda a gente a entender então que tem um tempo para a concessão desse registro. Qual é o tempo típico? Enfim, algumas perguntas podem ser feitas aqui e as respostas para elas podem ser buscadas tanto utilizando, né, a fonte original dos dados, quanto posteriormente buscando, por exemplo, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial e assim sucessivamente. Então, com este conjunto de dados aqui, eu tento ilustrar para vós o que significa, né, a gente falar então que a gente vive numa sociedade caracterizada por uma abundância de dados e que a gente precisa aprender a lidar com esses dados, aprender a interpretar, aprender a representar, aprender a analisar, aprender a gerar hipóteses isto é, novas perguntas a serem respondidas e tentar com isso construir algum conhecimento, ou seja, ter algum aprendizado que nos permita compreender melhor o ambiente em que estivermos inseridos. Com isso eu concluo este vídeo da aula 2 de TAD e o restante dos vídeos ficam para posteriormente. Um grande abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau.